Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja celebra o primeiro domingo da Quaresma. E mais uma vez eu gostaria de convidá-los para um momento de oração e de reflexão sobre o evangelho deste domingo, que é segundo São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Vamos dar início em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos, neste momento, rezar de um modo todo especial pela paz no mundo. Queremos pedir pela Ucrânia e por tantos outros lugares que estão em conflito e em guerra. Queremos pedir que os corações dos nossos líderes políticos, dos nossos governantes e de toda a humanidade se abra para a reconciliação e para a paz. Estamos cansados de guerras, de tanto sofrimento e queremos nos solidarizar com tantas pessoas que sofrem neste momento. Coloquemos todos os nossos irmãos e irmãs refugiados, exilados, separados de suas famílias, as crianças inocentes, colocamos agora todos diante do Senhor na nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada, e passado esse tempo sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. Mas o diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na última quarta-feira, foi quarta-feira de cinzas, e nós iniciamos esse tempo santo de graça, de conversão, de recolhimento, que nós chamamos de Quaresma. E no Evangelho nós percebemos de onde a igreja tira essa inspiração para esse tempo santo. 40 dias de oração, de jejum, de penitência, de caridade, que de fato se fundamentam aqui na Quaresma do próprio Cristo Jesus. Ele que logo depois do seu batismo
como disse o Evangelho, foi levado pelo Espírito Santo até o deserto e lá jejuou por 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo. Jesus vence as tentações porque ele está cheio do Espírito Santo e ele alimenta nesse tempo de quaresma a sua intimidade com Deus. Junto de Deus Pai e o Espírito Santo, unido dessa força que vem do alto, ele consegue então eliminar, né, as tentações do inimigo, vencendo as tentações do inimigo, que esse antigo inimigo que nós conhecemos desde o tempo da criação, que também tentou e Adão e Eva e os dois sucumbiram, agora ele é vencido por Cristo Jesus, o Filho de Deus. A primeira tentação, como nós ouvimos, é a tentação do poder. Você tem o poder, né, e do prazer. Por que você está com fome? Por que você não transforma essa pedra em pão e assim sacia a sua fome? A fome é uma necessidade biológica, mas quando nós não temos controle dos nossos instintos, né, mais selvagens, o nosso desejo, quando nós não temos a virtude da temperança, nós podemos às vezes até prejudicar a nossa própria saúde. Jesus aqui vence o inimigo dizendo, usando da palavra de Deus, né, citando a palavra de Deus, não só de pão vive o homem, ou seja, eu me alimento da palavra do Pai, esse Deus que sempre me satisfaz e satisfaz a minha fome mais profunda, que é a minha fome de Deus. Depois segue a segunda tentação, né? No lugar alto, o diabo mostra para Jesus os reinos da terra, e aqui usa de uma mentira, porque ele diz, eu sou dono de todos esses reinos. Nós sabemos de que o mundo não pertence ao diabo, né? Mas ele diz, se te prostrares diante de mim e me adorares, tudo isso será teu. Jesus vai ser sim Rei do universo, coroado Senhor da história e da glória, mas não será por adoração ao inimigo, senão pela cruz e pela ressurreição. É ali onde Jesus vence de fato o seu reinado, é ali onde Jesus vence o inimigo uma vez por todas. Por isso Jesus não se submete ao demônio, né, ao diabo. Ele diz, não é? Amarás ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Mais uma vez citando um mandamento da lei de Deus, citando a palavra de Deus. E a última tentação, no pináculo do templo, é só te atirar daqui de cima e os anjos vão te proteger. Se você é filho de Deus, os anjos vão te proteger, vão te sustentar, e será um grande espetáculo, e as pessoas com certeza vão ficar admiradas, né, neste super-homem Jesus. Jesus mostrou que o seu poder, né, não está em tentar a Deus. Ele mesmo diz, não colocarás Deus ao teste, né, à tentação. Pelo contrário, ele obedece ao Pai, ele não faz que o Pai o obedeça. Jesus vem viver e vem cumprir com obediência a vontade do Pai. E nós também, né, precisamos, nós que nos submetemos a Deus, e não colocar Deus submisso aos nossos caprichos, que nós sejamos capazes de fato de abraçar a vontade de Deus com a nossa vida e nunca tentar a Deus, nunca brincar com Deus. Deus é santo, Deus nos ama, né, e nos protege sempre, mas Ele quer que também nós sejamos prudentes e façamos as escolhas corretas, as escolhas que nos vão levar para a vida e não para a morte. Então, tudo isso nós aprendemos com Jesus, as tentações que Ele sofreu. Nós também somos tentados e queremos pedir no dia de hoje que esse mesmo Cristo que venceu o inimigo, né, ali nas tentações e na cruz uma vez por todas, que Ele nos ajude também a vencer as nossas fraquezas, tentações, dificuldades que todos nós enfrentamos, para que possamos com muita alegria, né, e dignos, inteiros, celebrar a vitória da morte, a vitória da vida sobre a morte, a vitória da ressurreição, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.